Olá, pessoal, boa tarde. E aí, vocês estão curtindo a nossa maratona? Tá muito legal, né? Hoje nós vamos falar do assunto importante demais, assim, é o ponto de partida para todo e qualquer pensamento sobre o ano seguinte, que é a questão orçamentária. Como que nós podemos construir um orçamento de RH para o próximo ano de forma estratégica e de forma inteligente? E para isso eu convidei o Lucas. O Lucas é muito fera. O Lucas sabe tudo de orçamento, né, Lucas? Se Que é apresenta, isso. fala um pouquinho. Boa tarde, gente. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer a Mônica pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o orçamento aqui para vocês, poder transmitir um pouco mais desse nosso conhecimento. A gente ajuda várias empresas no desenvolvimento do orçamento, não só do RH, mas da empresa como um todo. E cada vez mais o RH ele é um ponto focal no orçamento da empresa como um todo. A Mônica, a Solis é uma empresa que ajuda as pessoas a fazerem isso de forma mais eficiente e eu espero poder passar um pouco mais da minha experiência para todos vocês. O Lucas aqui ajuda a gente demais e ele conhece realidades diferentes, então acho que essa troca vai ser bem rica. Então, vamos pensar um pouquinho no início, né? Primeiro, a gente precisa pensar... Opa, pulei aqui. A hora é agora. Por que nós precisamos fazer agora um orçamento de RH? Eu vejo muitas pessoas deixando, assim, para a última hora, sabe aquela semana morta de dezembro, que aí para começar em janeiro, na verdade o ideal é que o orçamento seja feito em outubro e novembro. Então, quem não fez já está atrasado. E por quê? Existem alguns pontos que a gente precisa considerar. O primeiro é para você ter tempo suficiente para analisar o cenário. Porque depois de feita a análise, pode ser que você precise procurar um número maior ou menor de fornecedores. A complexidade dessa estrutura orçamentária e desse planejamento pode ser maior que o previsto. Então, você precisa realmente fazer isso com uma antecedência maior. Outra coisa também é avaliar as ferramentas, os fornecedores, né, Lucas? Porque a gente sempre chega à conclusão de que a gente vai precisar ou de automatizar alguma coisa, ou de contratar alguém, não é isso? Exatamente. E isso tudo é bem definido durante a etapa de planejamento não só do RH, do planejamento estratégico da companhia. O planejamento estratégico da companhia é o que vai guiar todos os passos que você vai ter que seguir durante a elaboração do orçamento. Então, a quantidade de pessoas que você vai contratar, as ferramentas que você vai utilizar para fazer isso, investimentos que a empresa vai ter que fazer, até mesmo em estrutura, dependendo da quantidade de pessoas que vou contratar. Então, é uma gama de itens muito grande. E se você deixar para fazer isso em cima da hora, muitas vezes você não vai ter tempo hábil de tomar todas as ações e atitudes necessárias para iniciar o próximo ano, nesse caso 2019, já para seguir o planejamento planejado. E aí tem uma dica, porque eu tô vendo muita gente assim, não, eu vou decidir o que eu vou fazer esse ano e começar a executar. E aí algumas pessoas pensam em contratar as ferramentas que vão usar ano que vem, em janeiro. Esse é um erro, gente. Aí eu vou falar por dois motivos. Primeiro, como comprador e depois como fornecedor. Eu vou dar uma dica de ouro como fornecedor. Não sei nem se vai ser bom pra mim, mas eu vou contar pra vocês. Existe uma janela de tempo onde as empresas, os fornecedores de vocês estão mais dispostos a dar descontos e oferecer melhores condições. E essa janela de tempo definitivamente não é janeiro. Então, a melhor hora para você fazer uma análise de ferramenta, de consultoria, seja do que for, é agora. Se você conseguir, você pode usar e deve começar a usar em janeiro, mas feche a sua negociação nessa janela de tempo. Por quê? Porque são aqueles meses, né? Outubro, novembro, dezembro, onde as empresas estão dispostas, tem uma predisposição maior a dar descontos, você tem uma flexibilidade maior e você tem um poder maior de negociação com o seu fornecedor. Eu falo porque aqui na Solis, os meses que nós conseguimos dar mais desconto é exatamente novembro e dezembro. Janeiro, até pelas nossas metas, pelas nossas estratégias, a gente ainda tem 12 meses pela frente. Então, não é o mês onde nós somos mais agressivos em relação a desconto. Então, a dica quer conversar seja com a Solis ou qualquer fornecedor, faça isso em novembro e dezembro, porque é o momento onde as empresas estão mais sensíveis a oferecer as melhores condições. Ainda que use em janeiro, negocie agora, não é isso? Exato.
E ainda tem um outro ponto que eu destacaria nessa etapa, que é, toda vez que você vai contratar uma nova ferramenta ou vai contratar um funcionário, um colaborador novo, ele tem aquele tempo de maturidade até você aprender a mexer na ferramenta, conseguir transmitir o conhecimento dela para o restante da sua equipe. E se você deixar para contratar aquela pessoa que você já precisaria que ela estivesse atuando em janeiro e fevereiro, em janeiro, pode ser que você não encontre aquela pessoa, pode ser que não deu tempo suficiente dela passar por todos os treinamentos que são necessários para ela conseguir exercer a função dela. Então é sempre bom pensar um pouco antes. O tempo de rampagem da pessoa que você vai... Se você contrata em janeiro, ela começa a performar minimamente em fevereiro e março. E aí você já perdeu uma parte relevante do seu tempo. Exatamente. Você vai comprometer o resultado, né? Vamos lá. E outra coisa é já começar começando, né? Começar pronto, tudo fechadinho e é muito legal. E o que eu converso muito com o RH, Lucas, eu vejo alguns pontos que é um ponto de dificuldade do RH e queria que você validasse ou não isso comigo. Uma das questões que eu vejo é exatamente a distância que o RH tem do planejamento estratégico. E eu fico pensando, como é que se constrói um planejamento de RH sem conhecer a estratégia da empresa, não é isso? Não tem jeito, né? Isso é até um ponto engraçado. Nesses últimos meses a gente está auxiliando uma empresa, um cliente nosso, que é uma empresa de software no segmento de rastreamento, no desenvolvimento do planejamento estratégico dele para 2019. É uma empresa que recebeu um investimento de um fundo de investimento esse ano, então ela cresceu muito a quantidade de pessoas. Então, para o ano que vem, a empresa espera crescer ainda mais. E o que a gente fez? Diferentemente do que a gente fez no último ano, nesse ano, a profissional de RH que a gente tem lá na empresa, ela participou, juntamente a mim, de todas as reuniões com todas as áreas para ela entender o que cada área está esperando em termos de recurso de pessoas. E porque essa gestora de recursos humanos lá da empresa, ela já conhece hoje como que funciona todo o índice de rotatividade de funcionário, turnover, né? Ela já conhece o tempo de maturidade que um cara demora, e ela já é uma pessoa do mercado, então ela sabe onde buscar, e ela precisa saber, se a área de desenvolvimento pretende contratar 15 pessoas no primeiro semestre, onde que eu vou achar essas pessoas já qualificadas, que tipo de pessoa que é, e ela já tem que começar a fazer esse trabalho antes, e isso vai influenciar no orçamento do RH, porque ela sabe que ela sozinha ela não vai conseguir buscar pelas pessoas e planejar, né, os treinamentos, toda aquilo que a gente espera dela sozinha. Então isso daí influencia bastante no RH. Mas e se o RH não tivesse presente nessas reuniões, ela muitas vezes não teria os recursos suficientes para conseguir ajudar a empresa a captar, a chegar no esperado, né? Contratar as pessoas, contratar as ferramentas, fazer os treinamentos corretos, eventos e tudo. Aqui também, uma coisa que acontece, por exemplo, nós fizemos o cálculo do número de pessoas que nós precisaríamos no comercial para janeiro. Só que aí nós temos o tempo de rampagem. Então, essas contratações tiveram que ser feitas antes. Então, nós contratamos 4 meses antes. E tudo isso influencia, porque o resultado vai ser entregue em janeiro, mas o custo começou a rolar lá atrás. Então, se você tem uma visão da estratégia, você consegue até dimensionar e fazer a provisão de orçamento até no horizonte maior do que um ano, né? Você tem uma dimensão e você consegue acertar mais, né? Outra coisa também que eu percebo muito é essa coisa é aquela cultura de que não tem como mensurar. O RH ele não pode ser objetivo, ele não pode... então como o RH não tem número, como que ele vai entrar numa questão orçamentária, numa questão estratégica, né? Isso. E não só o RH tem esse problema, como eu vejo isso muito acontecendo em áreas, como por exemplo, de desenvolvimento. Porque o desenvolvimento, apesar de ser uma área muito importante da empresa, é difícil você conseguir mensurar o valor, né? E é engraçado, você pega uma empresa de serviço, a principal... geralmente, custo dessa empresa são pessoas. E a gente não consegue mensurar o retorno dessas pessoas. Então, é um trabalho bem difícil e que precisa de um acompanhamento muito próximo. E porque planos também mudam, né? Muitas vezes, vamos supor, a Solids
tem um plano de crescimento muito grande, chegou no primeiro trimestre, ela já vai ter que dobrar aquele plano. Então, isso, por cada vez mais o RH tem uma importância grande dentro das empresas. E uma coisa que eu acho que todo RH tem que ter a consciência de que gestão é uma coisa que se faz de forma numérica. Isso. Então, não adianta o RH chegar e entregar um parágrafo com uma justificativa textual. E porque eu vejo muito isso, às vezes o RH é bem intencionado, ele constrói todo um discurso que é textual, não numérico, entrega para o gestor, entrega para o CEO e não consegue nada. Por que ele não está conseguindo nada? Porque um está falando português, o outro mandarim. Exato. Então, essa questão, a linguagem tem que ser a mesma. Então, o RH tem que ter essa capacidade de falar, olha, para o ano que vem, eu preciso de automatizar essa etapa do meu trabalho, com isso eu pretendo economizar tantos por cento, ou eu vou tomar essa decisão de tantas contratações para conseguir ali um aumento de produtividade de tantos por cento, né? É realmente trazer todo mundo para falar a mesma língua. Exatamente. Por isso que é muito importante a presença do RH no desenvolvimento do planejamento estratégico da empresa, entendeu? Porque o planejamento estratégico da empresa que vai definir isso tudo. Exatamente. E essa questão entender também que muitas vezes um orçamento de RH ele vai ser fortemente influenciado pelos outros setores, né? Exatamente. E cada vez mais a gente vem observando uma tendência do RH não trabalhar sozinho. O RH trabalha junto com o marketing, o RH trabalha junto com o financeiro. Exatamente. Então, assim, quando você... E às vezes eu percebo, algumas empresas fazem orçamento até conjunto. Então, por exemplo, às vezes, eu vou... acontece muito aqui dentro. O cliente ele liga, ele precisa de uma automação, mas ele não tem orçamento no RH. O que ele faz? Ele conversa com o financeiro, ele faz um projeto de redução de custo e aí ele consegue uma verba junto com o financeiro. Então, ter essa conversa também com os outros setores, entender onde que os outros setores vão estar junto do RH e, de repente, até compartilhar, fazer um uso mais estratégico dos orçamentos, né? Exatamente. Né? E por fim, essa questão eu acho que a gente precisa falar mais da estratégia, Lucas, porque eu acho que nós não vamos sair do lugar sem esse envolvimento do RH. Você contou a história dessa empresa, né, que foi participando de outras reuniões, né, mas às vezes pode não ser a realidade de todo mundo. Você tem mais alguma dica? De que outra forma aquele RH que culturalmente ele não tem muita proximidade com a estratégia, como que a gente pode construir uma estratégia para aproximar esse RH? Assim? Olha, eu vejo a principal forma de construir uma estratégia para aproximar o RH da empresa seria... O principal é o próprio planejamento. O planejamento estratégico, ele não tem aquele negócio de tamanho da empresa. Eu sou uma empresa muito pequena, eu não preciso de fazer um planejamento estratégico. Ou então, tem aquela empresa muito grande que é difícil de transparecer o planejamento estratégico para toda a companhia. Entendeu? Então, eu acho que a principal forma do RH conseguir isso é o próprio equipe de RH ir atrás disso. Porque se ele não conseguir ir atrás disso, o trabalho dele vai ser prejudicado. E muitas vezes um erro que não foi dele acaba sendo atribuído a ele. Entendeu? Por exemplo, eu esperava que eu conseguisse reduzir o turnover da minha empresa em 5%, que com isso eu teria um custo de contratação muito menor, eu conseguiria aumentar a eficiência da minha equipe em termos de treinamento, ganho de produtividade, e isso não acontece, muitas vezes não é por conta do RH, é porque o RH não sabia que uma determinada área estava captando novos recursos no mercado e captou de forma errada sem o auxílio do RH. Então, eu acho que muitas empresas que não veem ainda o RH como uma área estratégica, o RH deve ir atrás dessa informação, deve ir atrás das cabeças responsáveis para fornecer essa ajuda, entendeu? Ou seja, tem que ser proativo. Tem que ser proativo. Legal. Então, agora mostra pra gente um pouquinho. Eu sei que você preparou pra gente algumas análises, né? Vamos começar aqui num passo a passo sobre esse planejamento. Legal. Então, Mônica, como o assunto aqui é orçamento, eu acho que não tem como a gente falar de orçamento sem antes falar do planejamento. O que é um planejamento estratégico de uma empresa de forma muito simples? Tá? É o posicionamento
estratégico, o posicionamento daquela empresa no mercado. Então, identificar como que a Solids, por exemplo, está posicionada no mercado para alcançar as oportunidades que a Solids enxerga, como que ela se posiciona frente aos seus principais concorrentes, onde que a Solids quer chegar. Então, a fase do planejamento estratégico é isso. Definir onde eu estou e onde eu quero chegar. E como eu vou chegar lá. Então, inclusive, o RH pode fazer isso, planejamento estratégico do RH, inclusive, né? Pode, mas tem que andar em consonância com o planejamento da empresa, porque se o RH tiver um planejamento interno que for dissonante do da empresa, não vai chegar em lugar nenhum, entendeu? Então tem uma frase que eu coloquei ali que eu acho que é interessante, não existem bons ventos quando não se sabe a que porto você quer chegar. Então não adianta você ir para o mar sem você ter um destino certo, porque não adianta nada você pegar um barco para a África e chegar na Europa. Entendeu? Você não chegou no seu destino. Então você tem que saber para onde que você quer ir. E quando a gente ajuda as empresas nessa etapa, eu sigo esses 4 passos principais ali. O primeiro é posicionamento da empresa no mercado. Geralmente a gente usa uma ferramentinha que é super simples, que chama SWOT, que é uma ferramenta que te permite posicionar a empresa ao analisar as principais forças que ela tem internas, as principais fraquezas que ela tem dentro dela. São fatores internos da empresa. Então a gente consegue ver que a equipe atual da empresa é uma força, a gente consegue ver que as ferramentas de gestão que a empresa tem são uma força ou não, entendeu? Então a gente consegue ver os fatores internos, no caso de forças e fraquezas, e os fatores externos, são os fatores que estão aí no mercado para a empresa ir atrás, que são as principais oportunidades que existem e as principais ameaças que existem. Por exemplo, no RH, o RH se tornando uma área estratégica dentro da empresa cada vez mais, é uma grande oportunidade. E as empresas que têm alguma coisa em cima disso vão sair na frente. Entendeu? Então a gente sempre gosta de iniciar o planejamento estratégico com esse posicionamento. Porque ao identificar as principais ameaças, por exemplo, eu já tenho alguma coisa que eu posso fazer antes para evitar que essa ameaça me atinja de forma direta. Então eu consigo mitigar um pouco desses problemas. E interessante que nessa análise vão aparecer alguns pontos que vão estar diretamente ligados ao meu orçamento. Porque vou dar um exemplo claro. Se eu identifico que o mercado, você tem uma tendência de aquecimento da economia, aumenta a competição de talentos. Sim. Logo, o custo para eu conseguir esses talentos vai subir. Aumentar. Então, isso está intimamente ligado ao meu orçamento de RH. Com certeza. Outro lado, aparece lá, ameaça. Eu tenho uma baixa automação, eu preciso automatizar processo. Isso também vai influenciar no meu orçamento. Isso ou mesmo. Eu vou precisar contratar mais gente, ou demitir. Ou seja, até a minha rotatividade, ela está ligada, o custo que eu vou ter com essa rotatividade, que tem que estar no orçamento, isso está ligado à análise SWOT que eu vou fazer na minha estratégia. Né? Com certeza. Aí depois que a gente faz esse posicionamento da empresa no mercado, a gente já consegue apontar quais são os pontos que eu tenho que ir atrás, ou seja, minhas oportunidades, e quais são os pontos que eu preciso fazer alguma coisa para eu me defender dessas ameaças que eu observei aí no mercado. Então isso aí vai definir minhas diretrizes estratégicas. Então, ou seja, onde que eu quero chegar? Geralmente a gente faz esses planejamentos para os próximos 3 anos e o orçamento para o próximo exercício, para o próximo ano. Então, onde que eu quero chegar? Como que eu vou chegar lá? Tá? Então, isso aí são as diretrizes estratégicas. Depois que eu defino onde que eu quero chegar, a gente vai para esse ponto que eu chamo de projetos estratégicos. Então, é o quê? O que eu vou fazer aqui dentro da empresa, para eu conseguir chegar onde que eu quero? Eu vou automatizar mais os processos internos. Eu vou montar uma equipe de sucesso do cliente, por exemplo. Então tem várias coisas que vai depender de empresa por empresa. Não existe uma receita de bolo para isso. Cada empresa tem suas peculiaridades, tem suas forças, tem suas fraquezas. E aí eu vejo também, de novo, a necessidade de contribuição do RH. Porque se o RH é um RH que está pesquisando,
que está antenado, às vezes a empresa tá estimando o número de contratações X. Exato. Mas ele fala assim, não, peraí, nessa área aqui a gente pode colocar um robô, ou a gente pode ter uma automação que vai influenciar no número de contratação. Isso. Então, até a demanda do próprio trabalho do RH, se ele for um RH que pesquisa, que está antenado, que está de olho no cenário, nas melhores práticas, ele vai ter muita relevância nesse processo. Com certeza. Com certeza. Tá? E por fim, depois que eu já tenho meu posicionamento, já sei onde que eu quero chegar e o que eu vou fazer para chegar lá, não adianta eu fazer nada disso se eu não acompanhar. E eu tenho que conseguir metrificar. Então, não adianta eu falar que eu quero ser a melhor empresa. O que vai provar que eu sou a melhor empresa no meu setor? É o tanto do mercado que eu tenho de participação? O que é? Então, a gente tem que criar indicadores. Por quê? Eu preciso saber se eu estou conseguindo atingir alguma parte do que eu estou planejando. Então, a gente tem que acompanhar, geralmente mensalmente, algumas empresas fazem isso trimestralmente, mas o importante é acompanhar. Porque não adianta a gente fazer um planejamento e depois eu não acompanhar se o que a gente planejou, o que a gente quer fazer, a gente não acompanhar. E até outro exemplo prático, por exemplo, você tem um planejamento estratégico da empresa. De nada adianta o CEO, a liderança, saber esse planejamento de cor, se ele não desce até a operação. Exatamente. E aí o RH tem um valor muito grande, porque ele também vai ser o condutor dessa informação. Via estratégia de endomarketing, né? Via estratégia de comunicação. Exatamente. E isso tem que ser previsto também no orçamento. Porque... E aí tem outra dificuldade do RH, que é a questão de defender orçamento. Eu escuto muito o RH falando assim, eu vou lá, eu peço orçamento e não consigo. Mas uma coisa é você falar assim, olha, eu quero uma verba X para fazer, para enfeitar a empresa. Isso tem um valor para o financeiro, para o CEO. Outra coisa é falar assim, olha, eu vou fazer uma ação de endomarketing, onde eu vou ajudar a comunicar a estratégia para que a gente consiga o resultado que a gente espera no final do ano. Você concorda que esse valor... Muda, né? Muda completamente. É o mesmo dinheiro para a mesma coisa. O que faltou foi a comunicação. E essa facilidade de... Por que eu estou pedindo esse dinheiro? Exato. Qual que é o retorno que ele vai trazer? Essa consciência de que para cada centro de custo ele tem uma expectativa de retorno. Com certeza. E é isso que o RH às Porque vezes... a empresa, o principal objetivo da empresa é gerar lucro. Gerar retorno para os acionistas. Né? Então em vez do RH pedir um orçamento para enfeite para os colaboradores, não, é uma ação estratégica de endomarketing para a comunicação do resultado esperado. Exatamente. Né? É ir alinhando a comunicação. A forma que você fala tem toda a diferença. Exatamente. Legal. Vamos lá. Então, depois que a gente tem planejado onde que a gente quer chegar, como que a gente quer chegar, aí sim eu consigo entrar no orçamento. Por quê? Eu quero esse ano aumentar meu market share, minha participação naquele mercado em 10%. O que isso significa? Significa que eu vou ter que produzir mais, vou ter que vender mais, e para eu produzir mais e para eu vender mais, eu vou ter que, muitas vezes, montar uma nova linha de produção, contratar novas pessoas. Isso aí varia de todas as áreas, dentro do financeiro, dentro do RH, dentro da área de desenvolvimento, dentro da área de industrial, produção. Então, com o meu planejamento, eu vou conseguir descer isso daí para o estratégico da empresa, para o orçamento da empresa. Eu vou planificar todas essas ferramentas, todos os recursos que eu preciso dentro do planejamento. E muitas vezes eu vou ver, para eu chegar lá onde que eu quero, eu vou precisar de uma determinada quantidade de dinheiro que muitas vezes eu não tenho. Então eu vou ter que, às vezes, refazer o meu planejamento. Olha, eu não consigo chegar lá, mas eu consigo chegar aqui. E depois eu vou chegar lá. Entendeu? E isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas fazem o orçamento e não pensam também na disponibilidade de recursos. Entendeu? E o que acontece? Às vezes, vou precisar de 1 milhão. Não tenho isso. Então a empresa fala, olha, eu vou precisar de 1 milhão. Aí às vezes ele vai buscar por um investidor, ele vai no banco, mas ele já vai saber antes. Porque muitas vezes o que acontece quando a pessoa não tem um orçamento,
ela começa a fazer e muitas vezes é parar no meio. Ela não conseguiu antever o que ela iria necessitar de recurso, o seu fluxo de caixa da empresa permitiria, entendeu? Mais um motivo para a gente fazer isso antes. Porque existe uma negociação. Às vezes existe o mundo ideal, aí depois você sai do planejamento, vai para o orçamento. Aí, de repente, quando você chega lá, vamos... Aí tem que voltar para o planejamento, corrigir. Então, o planejamento, ele conversa com o orçamento e tem idas e vindas e você tem que ter tempo para chegar no denominador comum, né? Porque às vezes a gente volta lá naquelas diretrizes estratégicas que eu falei lá atrás. Por exemplo, os acionistas de uma empresa falaram, olha, ano que vem eu quero faturar 13 milhões e ter uma margem de, vamos supor, 20% de rentabilidade. Só que quando a gente fez esse orçamento, eu vi que para eu faturar 13, eu não vou conseguir com meus recursos atuais. Eu vou precisar trazer mais gente, vou precisar contratar novas ferramentas. E quando eu coloco isso dentro do meu orçamento, eu vejo que eu não consigo chegar naquela margem que ele espera. Então, tem que alinhar sempre com o interno, com os stakeholders, com os shareholders da empresa, com os acionistas. Legal. Aí tem essa plana. Esse material depois nós podemos disponibilizar, né? Isso é só um exemplinho de como que geralmente é feito um orçamento, bem simples mesmo. Depois a gente vai até disponibilizar uma planilha aí para quem quiser fazer um orçamento bem básico, poder fazer. Não, bacana. Legal. Então a gente entrando um pouco mais agora no RH, né, que é o que eu acho que interessa a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo aqui, que são o orçamento específico da área de RH. O que a gente vê? O RH, como a Mônica já adiantou antes, o orçamento da área está muito vinculado ao orçamento do resto da empresa. Por quê? Se eu preciso na área de desenvolvimento de mais pessoas, se eu preciso no meu financeiro, na minha área de cobrança, mais pessoas, quem vai me ajudar a fazer isso é o RH. E se, dependendo de como for, o RH não participou disso, ele não vai ter as ferramentas, os recursos que são necessários para conseguir suprir essa demanda. Então o RH tem que sempre ficar muito atento com esses principais pontos ali. Ó. Primeiro, headcount. Headcount é super simples. Quantidade de cabeças. Quantas pessoas são necessárias para eu atingir aquele planejamento. Então isso aí eu vou conseguir ver quantas pessoas eu vou precisar contratar, quantas vagas eu tenho disponível nesse momento e colocar isso dentro do meu orçamento. Isso às vezes interfere na capacidade de produção do próprio RH. Então, se ele planeja antes, ele vai perceber assim, opa, no mês, sei lá, em março, esse volume tende a aumentar muito e eu tenho uma equipe reduzida. Decisão 1, aumento o próprio RH, ou decisão 2, terceirizo e tem um parceiro estratégico. Então, é legal você pensar isso desde o início do ano, Desde o início, com certeza. Um outro fator que o RH tem que sempre estar muito atento, porque, beleza, eu tenho que contratar tantas pessoas, porque eu tenho um número de vagas disponíveis. Só que só isso aí não é o trabalho do RH. O RH tem muitas outras coisas para fazer. Capacitação, até mesmo endomarketing, tem muita coisa. E um dos principais pontos que existe é o turnover. Eu contratei, mas eu contratei errado, meu trabalho vai dobrar. Porque eu preenchi minhas vagas, mas eu não preenchi as vagas com os talentos certos e custou caro demais para ele. Então, ele vai ter que trocar, o trabalho dele vai aumentar. Então, ele tem que saber também o que é o turnover da empresa, qual que é o giro de pessoas, quanto tempo que um funcionário meu fica aqui dentro. Porque se eu ver que um funcionário meu fica dentro da empresa 6 meses, não adianta nada eu ter uma equipe dimensionada para capacitação de 5 pessoas, sendo que eu vou ter que trocar essas 5 depois, e acabou que o meu departamento de RH ficou comprometido em contratação e não conseguiu focar no resto. E é legal que quanto mais estratégico se torna o RH, mais ele tem controle sobre esse indicador. Exatamente. Então, às vezes, ele vai falar assim, não, peraí, lá no marketing eu tô tendo uma atuação que não está satisfatória, então está dentro da minha estratégia provocar uma rotatividade nesse setor. Sim. Porque como eu quero aumentar a performance, então eu preciso trocar ali tantas pessoas, e aí ele já tem isso previsto no início do ano. Então, Exato. quanto mais
o RH tiver a visão do todo, a visão do cenário, mais ele vai conseguindo controlar esses números e mais segurança ele vai ter para pedir orçamento. Já pensou chegar lá para o seu CEO e falar assim, olha, eu quero um orçamento de tanto porque eu vou provocar uma rotatividade de tantos por cento no marketing. Como assim? Não, sabe por quê? Porque o desempenho está em tantos por cento e eu quero em um ano aumentar em 15% a produtividade desse time. Ok. Ele conseguiu defender. Defender e justificar. Porque a notícia da demissão vai chegar de qualquer forma. Melhor que ela chegue de forma preventiva e estratégica do que como uma catástrofe que eu não consigo controlar. Exatamente. Né? É uma percepção de RH completamente diferente. Toda vez que chega lá o custo da rescisão, é um problema. Mas se essa rescisão, de certa forma, foi prevista, está dentro de uma estratégia que lá na frente vai ter um retorno, é diferente. É diferente. Né? Com certeza. E hoje existem cada vez mais ferramentas estratégicas que auxiliam a área de RH para isso, né, Mônica? Eu acho que essa parte de gestão comportamental está cada vez mais importante dentro das empresas, que é contratar a pessoa certa para o lugar certo, entender como que aquela pessoa, quem são as pessoas que performam mais em uma determinada área e focar meu recrutamento, minha seleção nesse perfil de pessoas para aquela vaga que eu tenho disponível. E eu acho que isso está ficando cada vez mais importante em empresas de todos os tamanhos. Isso é legal porque assim, a gente acompanha aqui essa mudança de comportamento. Antes o RH falava assim, não, que legal, eu acho tão legal fazer gestão comportamental porque o trabalho fica melhor, mas que pena que eu não tenho orçamento. A gente ouvia muito isso, mas cada vez mais a gente tem assim, olha, eu estou agora em novembro, dezembro, eu preciso de avaliação comportamental porque eu vou mapear o meu time para o ano que vem eu saber quem são as pessoas certas no lugar certo, para eu já ter uma decisão. Ou seja, é uma coisa que está cada vez mais próxima da estratégia do negócio. Né? Isso é muito legal. É muito legal. Isso mostra uma maturidade do RH. Do RH. E tem um outro ponto ali que é muito vinculado a isso, que é a retenção de talentos. Porque muitas vezes você tem uma pessoa que é muito boa naquilo, só que o jeito que aquela pessoa está sendo trabalhada dentro da empresa não é o ideal e ela está ficando desmotivada. Entendeu? Só que eu não quero perder aquela pessoa. Então, através dessa gestão comportamental, que o RH tem ferramentas, tem pessoas capacitadas para fazer isso, ajuda muito, né, aumento de eficiência da empresa, do próprio colaborador, né, que a gente não consegue medir muito bem a rentabilidade do funcionário da área de RH, da área de desenvolvimento, o que for, mas a gente consegue ver o aumento de produtividade. E é muito legal porque às vezes assim, isso está tudo atrelado ao orçamento, porque às vezes o ideal, aquela pessoa ela é muito boa tecnicamente, eu tenho ali um grupo de pessoas na empresa que são bons, mas não estão performando. Ok, o ideal é que teoricamente a gente pensa, então vamos demitir e trocar. Mas às vezes a rescisão para essa empresa não é uma opção. Eu estou ali estourando o meu custo de rescisão. Sim. Então, se eu tenho ali um mapa de como essa pessoa funciona, eu posso planejar até uma rotatividade. Isso nós uma rotação, uma dança das cadeiras, né? Você faz um job rotation e aí aquela pessoa que às vezes não estava performando legal no departamento, ela vira top performance. Aqui na Sólidos a gente faz muito isso e nós já vimos isso acontecer. E do ponto de vista do orçamento, isso é ótimo. Não só do orçamento, mas dos indicadores. Melhora meu número de rotatividade, a produtividade mantém um nível bacana. E eu consigo, então, uma rescisão a menos que eu faço. Né? E até o clima melhora, né? Não, tudo, porque as pessoas entendem realmente que a empresa está realmente, conhece esse colaborador e está fazendo um melhor uso dos seus talentos, da sua força, né? Exatamente. É uma visão naquilo que ela é boa. E tudo tem a ver com orçamento, né? A gente, às vezes... E é isso que eu acho que o RH precisa ter essa consciência, que o trabalho que ele faz reflete diretamente no orçamento, reflete diretamente nos números. Não é que não tem como mensurar o que o RH faz. Claro que tem. Eu acho que é muito mais uma questão de cultura e da gente aprender, né, a trazer todo mundo para uma linguagem, porque o comportamento do colaborador reflete no orçamento de RH dele, porque as ações que o RH faz, às vezes de endomarketing, de comunicação, tudo reflete no número, tudo tem como ser transformado em número, não é? Exato. De forma direta ou indireta, como você falou, sim, mas que tem. Tem. Exatamente. Exatamente.
E esses outros... Acabou que nós já passamos por fala todos tudo, aí, né? O pessoal que já está acostumado comigo sabe que eu sou ótima com PowerPoint. Eu falo na frente mesmo. Tem a questão do treinamento, também muito legal. Porque treinamento, normalmente, é uma das partes orçamentárias do RH. É onde o CEO, por mais que o RH não consiga grandes orçamentos, normalmente ele consegue orçamento para treinamento. Então, é um ponto relativamente seguro de que ele vai conseguir para aquela área. Sim. Só que o treinamento também ele tem que ter uma visão estratégica, porque se ele não traz retorno, no ano que vem vai ficar cada vez mais difícil dele conseguir a verba para o treinamento. Então, essa questão de ter um treinamento mais estratégico e de comunicar a intenção. Uma coisa é você entregar ali uma previsão de despesa de X reais. Outra coisa é você entregar uma previsão de despesa com foco no aumento da produtividade em tantos por cento. E sabe o que eu vejo, estou vendo acontecer muito isso recentemente, o treinamento hoje, ele já está ficando tão estratégico que ele não entra nem mais no orçamento do RH propriamente dito só. O RH auxilia em tudo, no treinamento, capacitação, mas já está entrando direto nas verbas de cada uma das áreas. Isso é muito legal. Isso mostra uma visão também da visão da comunicação das empresas em relação à valorização do colaborador. Isso, que é o que a gente estava falando antes, que o orçamento geralmente conversa. Hoje não é só mais o orçamento ou do RH ou do financeiro. Isso. É um orçamento interligado da empresa como um todo. E aí uma dica para o RH que às vezes está sem verba. Eu não tenho verba. Você não tem verba, mas tem com certeza um colega do seu lado que tem. Quer fazer uma estratégia bacana de endomarketing, mas acabou a verba? Conversa com seu amigo do marketing, negocia. Eu descobri uma ferramenta que vai melhorar muito minha vida e vai melhorar minha produtividade, mas não tem orçamento. Conversa com o financeiro. Ele vai... Então, às vezes, você pode fazer um compartilhamento. E muitas vezes também, um negócio que é legal é o orçamento não ser um orçamento muito engessado. Obviamente, a verba é aquela, mas se no começo do ano eu tinha distribuído em X% para endomarketing, Y% para treinamento, 20% para a parte de recrutamento, só que eu não utilizei para uma coisa, eu mexo isso daí para aumentar a eficiência. Entendeu? Legal. Eu acelerei aqui, só porque o resto a gente já passou. Legal. Mas essa parte aqui que é o que vem depois ali da gente fazer o orçamento e o planejamento, que é o principal, né? Que é o dia a dia, é a execução. Entendeu? Ali é o orçamento mais planejamento igual posteriormente a execução. Legal. Porque o que é a execução? A execução está dentro daquela que eu tinha falado lá atrás também, do acompanhamento, que eu fiz um orçamento. Agora eu vou olhar todo mês se o que é daquele orçamento que eu utilizei. Eu utilizei 10%. Eu trouxe o retorno que eu tinha esperado? Trouxe, não. O que eu fiz aqui de errado? O que eu posso mudar? Porque o importante é isso. A gente sempre ver onde que nós estamos no caminho que eu quero chegar e mudar o trajeto que a gente vai fazer para chegar lá no final de acordo com o que o mercado vai ditando. Porque muitas vezes a gente tem um plano, só que existe uma nova regulamentação e eu vou ter que trocar esse caminho que eu quero seguir. Então, o importante é acompanhar para poder anteceder notícias, fatos e coisas que eu posso ter de problema no meio. Daí a necessidade dessa flexibilidade. Flexibilidade. Eu acho que a frase que você usou, né, da gente saber onde que o nosso navio quer chegar, isso faz toda a diferença, né? E atrelar, às vezes, cada centro de custo, né, cada verba que eu estou pedindo ali, há uma intenção clara de onde eu quero chegar. Isso é muito importante. Eu acho que quanto maior... porque a gente escuta muito... E sempre no censo aparece essa questão de o RH não é valorizado, eu não consigo um bom orçamento, né? A empresa ainda não acredita e tudo. Mas talvez, se você realmente vincular uma despesa a um resultado esperado, pode ser que a gente mude um pouco o cenário, né? Exatamente. Você observa isso nas empresas onde Observa isso muito. Por exemplo, a gente tem um escritório, um cliente, que é um escritório de advocacia. E a gente vê cada vez mais o RH como uma área estratégica. Hoje, a Dani, que é a pessoa lá
do RH, ela conseguiu melhorar tanto a comunicação dentro da empresa, que a gente viu que a própria quantidade de pessoas pedindo demissão dentro do escritório diminuiu. Foi um negócio muito legal. E o que a Dani fez lá hoje? Ela instituiu uma campanha de endomarketing, então, para melhorar não só a comunicação, mas o clima interno. Então, eles têm a campanha do Novembro Azul, do Outubro Rosa, e criam atividades para a equipe interagir entre elas, porque é uma empresa, é um escritório que fica em vários andares, então ela cria um evento toda segunda, sexta-feira do mês para reunir todo mundo. Então ela criou algumas formas de melhorar a interação entre a equipe e entre todas as áreas do escritório, que melhorou bastante o clima e o resultado do escritório. Eu acho que o RH faz muito bem essa parte, ele tem um olhar muito bom do clima. Eu acho que o que está faltando é só falar assim, olha, tá vendo tudo isso que eu faço? Tá vendo qual que é o resultado esperado? Um novembro, né, um novembro azul, um outubro rosa, com um aniversário. Pois é, tudo isso vai fazer com que eu tenha uma redução de rotatividade, isso vai gerar uma economia de tantos mil reais. E é isso. Né? Na sua experiência, eu acho legal aquela CEO... ferramenta contratar errado custa caro. Que a gente tem que contratar. Você acha que algum CEO vai ficar questionando se o outubro é rosa, verde ou azul? Se tem ali o resultado esperado? Não vai. Exatamente. Né? O contratar errado custa caro é uma ótima arma para você conseguir orçamento. É mesmo, Lucas, eu tava esquecendo disso. Gente, uma arma poderosa para você defender o seu orçamento. Entra lá no contratar erradocustacaro.com.br, que lá você vai ter o custo da rotatividade, e aí quando você for defender esse orçamento, você vai mostrar quanto que a empresa vai perder se ela não fizer as ações que você está propondo. É boa essa? Então vamos lá. Não foi combinado. Eu tava esquecendo mesmo. E como que é esse acompanhamento? Porque às vezes o orçamento já é uma coisa que a gente já sabe que tem que fazer. Sim. Mas às vezes eu sinto que esse é um evento ali do mês de novembro e dezembro. E só do mês de novembro e dezembro. E esse é o grande erro, né, Lucas? Sim. O planejamento geralmente é feito outubro, novembro. Quando é dezembro já é muito tarde. Eu concordo com você. Mas, como eu já tinha dito, é importante acompanhar. Que se você acompanha, você não perde a cabeça. Ele não acaba nunca. Não é uma coisa que tem início, meio e fim, Ele não tem início, meio e fim. Exatamente. Por isso que eu falei, o orçamento, o planejamento que a gente faz, nunca é o planejamento de um ano. É um planejamento para 3 anos. Aí chega no final do próximo ano, é o planejamento dos próximos 3. Então, porque a empresa ela não acaba, ela não morre. Ela tem que sempre ir inovando. Como? Por isso que é muito importante, todo ano, você fazer esse posicionamento de mercado da sua empresa. Quais são as novas oportunidades, quais são as novas ameaças? E aí vai renovando. E isso é o que deve guiar a elaboração desse orçamento. Então, se eu fiz hoje um planejamento para os próximos 3 anos, e durante esse acompanhamento mensal aí, ou bimestral que for, eu observei que eu tenho uma área interna aqui da empresa que antes não era tão relevante, mas que agora se tornou relevante, eu quero fazer alguma coisa em cima disso, eu preciso mudar um pouco o meu planejamento. E chega lá e muda, porque o importante é isso, não pode ser muito engessado também, tem que seguir, não o fluxo, mas tem que guiar, tem que abrir o caminho. Entendeu? E é importante que você saiba, assim, onde está, em que momento esse orçamento deu muito certo ou muito errado. Se você acompanha só uma vez no ano, você vai perder. Você não vai saber onde você errou. Às vezes tem uma sazonalidade ali no mês de março, que se você acompanha mensalmente, opa, em março eu estourei esse indicador por causa disso. E aí você consegue melhorar a sua previsão para o ano seguinte. Por isso que é muito importante escolher os indicadores certos para acompanhar. Entendeu? E cada empresa vai ter o seu. Legal. Então, por exemplo, um indicador de suporte, quantos chamados foram abertos, quantos chamados foram fechados dentro do tempo, fora do tempo, por quê? E acompanhar, entendeu? Por exemplo, uma empresa de software, quantos clientes eu perdi naquele mês, qual que é a minha taxa de perda de clientes? Ela está aumentando? Ela está diminuindo? Por quê? O que eu posso fazer para isso? Lucas, aí eu tenho uma pergunta. Você acha que é estratégico o RH acompanhar não só o seu próprio orçamento de RH, mas ir acompanhando o orçamento dos outros setores também?
porque você foi falando assim, aí me veio à mente uma coisa. Por exemplo, eu posso ter uma meta de suporte. Mas se essa meta, ela não se eu tenho uma... E aí talvez não só acompanhar o orçamento, mas o orçamento com a estratégia. Sim. Se eu vejo lá que o meu suporte estourou janeiro, estourou fevereiro, estourou março, de repente é hora do RH entrar em ação, ou com alguma substituição, né? Ou com alguma contratação. Então, também... Eu acho que não é nem só o RH. O que a gente sempre recomenda para os nossos clientes? Eu acho que tem que ter um fórum mensal de discussão das principais cabeças da empresa. Legal. E depois essas cabeças transparecem isso para cada um para sua própria equipe. E que o RH é uma dessas cabeças. E que se não estiver na empresa, ele pode ter a iniciativa de começar esse movimento. Exatamente. Legal. Por quê? Se o RH, ele acompanha muitas vezes o RH, um cara de qualquer área, ele chega lá no RH e tem um cara até como psicólogo. Então ele sabe o que cada um tá achando, se o gestor da área de sucesso do cliente está feliz, está triste, se ele vai pedir para sair. E muitas vezes os sócios da empresa, a diretoria não sabe do que o RH sabe. Então, se a gente tivesse fórum para discussão mensal dos resultados da empresa, dos principais resultados de cada área da empresa, essa parte da comunicação, que é o que a gente falou muito aqui, vai estreitar. Legal. Entendeu? Então fica de sugestão para o RH. Fica de sugestão montar um fórum desse. Porque eu acho que até muda a imagem do RH com os outros gestores. Exatamente. Peraí, é o RH que está me convidando para uma reunião de acompanhamento de metas e orçamento? Já é diferente o Já olhar, é diferente, exatamente. Vamos responder algumas perguntas, Lucas? Vamos lá. Temos apenas uma pergunta que a Júlia e a... A Júlia pergunta como montar um orçamento de RH, sendo que vai ser o primeiro e o setor está sendo estruturado ainda na empresa. Legal, porque tem até as metodologias, né? Tem o base zero. Exato. Mas como que é, Lucas? Eu acho que nesse caso o ideal é a gente partir do orçamento base zero. O que é o orçamento base zero? Eu ver o que eu preciso. Eu preciso de tantas pessoas, então eu coloco isso no meu orçamento. Eu vou precisar contratar uma ferramenta tal, então eu vou colocar essa ferramenta no orçamento. Mas, de novo, antes de eu pensar no orçamento, eu preciso saber o que é esperado para o RH. O que vai ser o que é o objetivo da área do RH dentro da minha empresa. O objetivo do RH da minha empresa é capacitação, é melhorar o turnover da empresa, melhorar a eficiência dos colaboradores. Então eu já sei que não basta eu ter uma pessoa só aqui do RH, eu preciso ter treinamento, eu preciso ter uma área só para isso. Vai depender muito da empresa. É bem difícil de falar o que eu preciso, mas tem que estar linkado com o planejamento daquela área. Porque no caso o orçamento base zero, ele tem a vantagem dele, que é o olhar para o futuro. Para o futuro. Né? Outras metodologias já começam a fazer análise histórica. Né? Mas então, se você errou, você mantém o erro. É isso que eu acho que o RH tem até que ficar de olho em relação à metodologia que ele vai usar. Exato. O que é mais estratégico nesse momento? É o daqui para frente ou é fazer uma análise porque o primeiro ano é fácil, você usa ali o base zero, mas os outros anos você tende a olhar para trás. Sim. E às vezes ter esse olhar um pouquinho do daqui para frente, ele equilibra, né? Exato, você tem que equilibrar sempre o para frente com o que você foi feito. Obviamente, você não pode esquecer o que foi feito. A gente tem que sempre aprender com o passado para melhorar no futuro, né? Mas eu posso estar até parecendo chato aqui, porém é muito importante. O futuro da área está correlato com o futuro da empresa. O planejamento da área de acordo com o planejamento da empresa e com o planejamento de todas as áreas. Legal. Lucas, muito obrigado pela Obrigado a vocês pela oportunidade de falar aqui. E pessoal, olha, todo mundo, se você já está com planejamento
pronto, com o orçamento pronto, parabéns. Mas ainda assim, eu acho que com tantos insights você pode rever, ainda aprimorar alguma coisa. Se não está tudo pronto, corra, porque já estamos atrasados. Mas conte sempre com a gente, estamos aqui nessa semana para te ajudar a fazer o melhor planejamento, ajudar com orçamento. Inclusive, a Ana ela vai deixar alguns materiais para vocês e qualquer dúvida, tudo que você precisar, conte sempre com a gente, tá bom? Gente, um grande abraço e não perca amanhã. Amanhã qual que é o tema, Ana? Calendário de RH, endomarketing, dicas para comunicação. Ah, legal. Amanhã nós vamos falar de calendário, endomarketing, dicas de comunicação. Vai ser muito legal, gente. Não perde, porque eu quero realmente que 2019 seja o melhor ano do seu RH. Um grande abraço, gente. Muito obrigada, Lucas. Obrigado, Mônica. Até mais.